Olá, essa nossa aula é sobre lançamento ou movimento de projéteis. Vamos primeiro citar as principais características do movimento de projéteis. Qual é a composição do movimento? O movimento de projéteis é composto por um movimento na horizontal e um movimento na vertical. Então, a trajetória desse projétil vai ser justamente uma parábola. Então, nessa parábola eu tenho um movimento horizontal e aqui o movimento vertical. O movimento horizontal é um movimento retilíneo uniforme em X. Já no segmento vertical, nós temos um movimento retilíneo uniformemente variado aí no eixo Y. A velocidade no movimento retilíneo uniforme, ela é constante. Já a velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado é acelerado. Então, eu vou ter uma aceleração, que é a da gravidade. Então, a partir desses pontos, só mais alguns detalhes, não é considerado aqui no movimento de projéteis a resistência do ar. Se fosse considerado a resistência do ar, alteraria a trajetória, alteraria o alcance e alteraria o tempo de voo desse projétil. Então, a altura máxima atingida vai depender principalmente da componente vertical, que é Y, da velocidade inicial e da gravidade. Então, a partir dessas considerações, vamos às principais fórmulas, suas derivadas, as suas derivações, melhor dizendo, as derivações dessas fórmulas e também onde cada uma é aplicada. Primeiro, o que a gente faz para calcular a velocidade em um instante qualquer de tempo? A fórmula para calcularmos essa velocidade em qualquer instante de tempo é justamente a velocidade é igual a raiz quadrada da velocidade em x mais a velocidade em y, as duas ao quadrado, é a raiz quadrada de tudo isso. Então, o que é a velocidade em x e a velocidade em y? Nós sabemos que a velocidade ela é um vetor. Então, ela tem
um componente em x e um componente em y. Portanto, a velocidade em x é o tamanho desse vetor na componente x e a velocidade em y é o tamanho desse vetor na componente y. Então, como fica essas velocidades de acordo com o gráfico que nós temos aqui? O gráfico não, melhor dizendo, o eixo cartesiano. Então, nós temos x aqui e nós temos y aqui. A hipotenusa aqui é justamente o vetor velocidade. Aí esse vetor velocidade é composto pelo vetor em x e pelo vetor em y. X ao quadrado mais y ao quadrado resulta na velocidade resultante. Então, como fica a velocidade se eu quiser calcular a velocidade somente na velocidade vezes esse ângulo. Então, a velocidade exponente é igual a velocidade inicial vezes o seno do ângulo. Então, aqui novamente, se eu pegar o vetor velocidade resultante, ou velocidade inicial, vezes o seno desse ângulo, vai me fornecer justamente a velocidade em y. Ok. E como é que faz para calcular a velocidade vertical em qualquer instante de tempo? As velocidades que nós calculamos até agora, exceto a primeira fórmula, era para calcular a velocidade inicial das componentes x e y. Agora a gente vai ver a velocidade vertical em qualquer instante de tempo. Então, ficaria a velocidade em y é igual a velocidade inicial em y menos a gravidade vezes o tempo. Quem é a velocidade inicial em y? A gente já sabe que a velocidade inicial em y é a velocidade inicial vezes o seno do ângulo menos a gravidade vezes o tempo é o restante da fórmula. Então, essa é a velocidade vertical em qualquer instante de tempo. Como fica a aceleração? A aceleração em y é igual a menos a aceleração da gravidade, porque ela esse movimento na vertical vai se dar justamente por conta da aceleração da gravidade. A aceleração em x é igual a zero, porque não tem aceleração, a velocidade é constante, ela não varia. Ok. Como fica a posição? A posição horizontal é calculada a partir da equação horária dentro do movimento retilíneo uniforme. Então, fica x é igual a x inicial, que é o espaço inicial ou a posição inicial, mais a velocidade inicial em x vezes o tempo. Se x for igual a zero, isso quer dizer, se x aqui inicial for igual a zero,
Isso quer dizer que o ponto de referência está justamente no local onde houve o lançamento. Então, quem é x, velocidade, quem é a velocidade inicial em x? Então, x é igual x inicial, a velocidade inicial em x é a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo, vezes o restante da equação, vezes o tempo. Como fica a posição vertical? Então, nós temos y é igual a y0, que é a posição vertical inicial, mais a velocidade inicial em y, vezes o tempo, menos meio da gravidade vezes o tempo. Então, quem é a velocidade em y? A velocidade inicial em y, vamos colocar aqui o restante da fórmula. A velocidade inicial em y é a velocidade inicial vezes cosseno do ângulo, o restante da fórmula, vezes o tempo, menos meio da gravidade vezes o tempo. Se y for igual a zero, isso quer dizer justamente localizado no mesmo lugar de lançamento. Agora vamos para o tempo de subida. Então, o tempo de subida é justamente o ponto onde iniciou o movimento até o ponto onde a velocidade em y é igual a zero. Então, o tempo de subida é igual à velocidade inicial em y dividido pela gravidade. A gente sabe que a velocidade inicial em y é a velocidade inicial vezes o seno do ângulo dividido pela gravidade. É justamente esse tempo aqui. Muito bem. E o tempo de voo? O tempo de voo é justamente o momento em que esse móvel, esse projétil, saiu da posição inicial e foi até a posição final. É justamente o tempo em que durou esse deslocamento. Então, esse tempo de voo, o tempo de voo é igual a 2 vezes o tempo de subida. A gente sabe que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, o tempo de voo é igual a 2 vezes a velocidade inicial vezes o seno do ângulo, dividindo tudo isso pela gravidade. Certo, mas se eu quiser saber somente o tempo de queda, o tempo de queda vai justamente da posição onde a velocidade é zero até a posição final. Então, o tempo de queda é igual a raiz de 2 vezes a posição, o y0, que é a altura inicial,
sobre a gravidade. Esse é o tempo de queda. Como fica a altura máxima? É esse ponto, o ponto máximo em que esse projétil chega. Quão alto esse projétil chega? Então, essa altura máxima é igual a y0 mais a velocidade inicial em y ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Essa fórmula fica que a altura é igual a y0 mais a velocidade inicial em y, a gente já sabe que é a velocidade inicial vezes o seno do ângulo, tudo isso ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Tá, nós calculamos tudo isso se a posição inicial em y for igual a 0. Mas o que acontece se a posição inicial em y0 for diferente de 0? Então, isso quer dizer que o ponto onde iniciou o movimento vai ser diferente do ponto onde finalizou o movimento. Então, o tempo de voo para esse caso é igual à velocidade inicial em y mais a raiz quadrada da velocidade inicial em y mais 2 vezes a gravidade vezes o tempo, dividido tudo isso pela gravidade. Então, o tempo de voo é igual à velocidade inicial vezes o seno do ângulo mais a raiz de velocidade inicial vezes o seno do ângulo ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes y0. Dividindo tudo isso por g. Muito bem. Como fica o alcance máximo? O alcance máximo é igual à velocidade inicial em x vezes o tempo de voo. Se y inicial for igual a 0. Então, a é igual à velocidade inicial ao quadrado vezes o seno de 2 vezes o ângulo, dividindo tudo isso por g, que é a gravidade. Se o ângulo for igual a 0, a fórmula muda. Fica igual a velocidade inicial raiz de 2 vezes a gravidade dividido de 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Vamos analisar agora como fica a trajetória, o alcance e a altura máxima a partir da configuração do ângulo. Vamos começar pelo ângulo menor. O ângulo
O ângulo de 15 graus, ele fornece o menor alcance em X. O ângulo de 30 graus fornece um alcance maior em X. O ângulo de 45 graus é o maior ângulo, é o ângulo que fornece o maior alcance. Então, o maior alcance é igual a um ângulo de 45 graus. O ângulo de 60 graus fornece o mesmo alcance que o ângulo de 30. O ângulo de 75 graus fornece a maior altura. A maior altura é igual a um ângulo de 75 graus. Bom, essas são as considerações a respeito do lançamento de projéteis. Até a próxima.